graça e paz. Eu sou a missionária Mirza e sirvo aqui na Hello, Finlândia. grace and peace. I'm Mirza and I serve here in Finland. Hoje estamos com mais uma ministração das Mulheres em Foco. And here today we are with another ministry to Women in Focus. Hoje teremos a missionária Jade Simões, que serve em Cabo Verde e é uma pessoa muito querida para mim. We have the missionary Jade Simões that serves in Cape Verde and she is a very important person to me. Vamos agora ouvir o que Deus tem a falar conosco através da vida dessa missionária. And now let's listen to what God has to talk through her to us. Fique à vontade, Jade. Please, Jade, it's with you. Minhas queridas irmãs, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. It's a pleasure to be here, my sisters, with you today. Nós vamos ter um papo de mulher para mulher, tendo como o tema, né, de mulheres em foco. Nós vamos falar de mulher para mulher sobre mulheres. We're going to talk to women about women today, and I think it'll be a very good time to talk to each one today. E o Senhor me direcionou neste dia para falar sobre 3 mulheres da Bíblia. And God today directs me to talk about 3 women in the Bible. E nós vamos ler sobre elas no livro de Ruth. And we're going to read about them in the book of Ruth. Convido você, se você pode, nesse momento, abrir a sua Bíblia I e invite acompanhar you, conosco essa leitura. I invite you, if you can, read your Bible now and you open your Bible, please join with us in this moment. Nós vamos caminhar por todo o livro, mas lendo pequenos trechos. We're going to read a little part from the whole book of the Ruth. Mas eu queria que, mesmo depois de você ver esse vídeo, você possa ter o seu momento lendo esse livro e deixando Deus continuar falando com você. But even after this moment, I want to invite you to read all the book together with God to understand what God has to talk to you. Combinado? Vamos deixar esse combinado, um dever de casa para depois desse tempo. So can we have this together? That is your homework for today. Então, eu vou ler Ruth no capítulo 1, eu vou ler os versos de 1 a 5. So let's start with Ruth chapter 1, verses 1 to 5. No tempo em que os juízes governavam, houve um período de fome no país. Por isso, um homem de Belém de Judá imigrou para Campos de Moabe, com a mulher e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a mulher Noemi, e os 2 filhos, Malom e Quilion, eram do Vale de Efrata, de Belém de Judá. Chegaram aos Campos de Moabe e aí ficaram morando. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou só com os 2 filhos. Estes se casaram com moças moabitas e um se casou com Orfa e outro com Ruth. E aí ficaram por uns 10 anos. Malom e Quilion morreram e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. In the days when the judge ruled, there was a famine in land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the name of the 2 sons were Malom and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orphan and the other named Ruth. After they had lived there about 10 years, both Malom and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. Então, eu queria nesse momento que a gente pudesse compreender o que se passava nessa cena. So now let's comprehend what was passing in this scene.
ao falar dessas 3 mulheres, eu quero trazer para vocês o tema de como nós mulheres podemos ser cheias da graça de Deus para enfrentar os nossos sofrimentos. So when talking about these 3 women, I want to let you know how we can be fulfilled of the grace of the Lord to face the torments and also problems. O sofrimento, ele é uma das coisas mais comuns aos homens. The torments, problems is something that is really a thing that we face day by day. Todos nós parece que nos aproximamos nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. And it seems that in these times we came more close to God. E aquilo que nós sentimos é tão parecido que a gente se aproxima do outro com o coração. And this is also very similar of the pain of the other that we came closer to other people too. E eu queria que você pudesse se aproximar dessas 3 mulheres, entendendo o coração delas nesse momento. And I want to invite you to come closer to these women now and try to understand their hearts. O texto começa dizendo que toda essa história se passou na época dos juízes. So the text beginning saying that all the history happened in the time of the judges. E a ideia, se você já leu o livro de Juízes, você vai ver que há um ciclo nessa história. So if you have read this histories in the time of the judge, you will understand they have a cycle in this moment. E ele funciona assim: o povo ele está com o Senhor, está bem, e quando ele está bem, ele começa a se distanciar de Deus, e então vem um período de julgo por isso, pelo pecado, pela desobediência. Um povo vem oprimir, e logo depois eles clamam desesperadamente por livramento. Deus envia um juiz, as coisas se acalmam e logo depois eles se afastam de Deus novamente. So we have a cycling moment in this time of the judge. The people of Israel is like, everything is okay. Everything is okay. My family is okay. I can be with my harvest. But they came not close to God. They are a part of the God. And then what happened? God came with his hand and something happened. Problems come. God with his justice come. And then what people do? They claim to God. And when they claim, God faced the people and sent a judge to help them. And there's a time of freedom. In this time of freedom, the people are happy again and come close to God again. So this is a cycling history in this time of judge. Bom, então a gente precisa entender que o período dessa história foi um período após o exílio, e foi um período muito difícil, né? Então era preciso recomeçar. And we need to understand that this time is after the exile, and they need to rebuild themselves. E nós vemos aqui 2 aspectos muito impactantes na vida dessas mulheres. O primeiro foi a fome e o segundo, o luto. And something that is very important to see in this period in the life of these women, one is they were facing, they were hungry, they were very hungry, and the other one was the second they were facing the period that their husband died. So they were facing this very bad moment in their lives. Então a gente precisa entender que havia a escassez, né? Elas precisavam lutar por isso, e também havia a dor emocional. Então havia a falta material e havia a falta emocional. So if you understand, they're facing 2 things very important. They didn't have
the material things, and not even the emotional things. E agora eu tenho duas perguntas para fazer para você nesse momento. And E I eu vou have fazer two questions for you. perguntas. And I will now give you these two questions. A primeira pergunta é que o seu sofrimento tem feito com você? And the first one, what your suffering is made on you? What he's made on your life? E a outra pergunta pode parecer igual, mas não é. É assim, o que você faz com o seu sofrimento? And the second one can be very similar, but not equal. What do you do with your suffering? Então, nós precisamos ver as nossas respostas, mas eu quero caminhar com as respostas de Ruth, de Orfa e de Noemi diante dessas perguntas. Of course, I want to know your answers, but now we're going to see how these women face these answers. We have now Naomi, Ruth, and Orpha. O sofrimento, muitas vezes, ele vai moldar as nossas vidas, dar uma forma para a nossa vida. The suffering will give a new shape to your life. Muitas vezes ele pode nos deixar pessoas feridas, amarguradas, ou ele pode nos deixar pessoas resilientes e mais maduras. Sometimes the suffering can make you feel more bitter, or a person who will want to be lonely, or in the other hand, it can be you be a person more resistant, a person who grow with the suffering. E é importante entender que essas mulheres, elas tomaram uma decisão, e a decisão delas foi muito importante. Elas decidiram caminhar em meio ao sofrimento, em meio à tormenta que elas estavam vivendo. It is important to understand that these women took a decision. They decided to keep walking through the suffering. Elas estavam em um lugar que elas tinham buscado refúgio, principalmente Noemi. E elas ouviram falar que havia um favor de Deus sobre Belém e elas decidiram ir para lá. So you understand that they got a refugee, but they heard about that God has a favor in Bethlehem, so they decided to go there. Você pode pensar que isso é uma coisa simples. Ela viu uma boa notícia e seguiu. Mas isso não foi uma coisa fácil. You can think, oh, she heard a good news and just followed to that point. But it was not an easy decision. Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, em momentos de dor, tudo que nós queremos fazer é fugir, ou então ficar parado, estagnado. Because when we are suffering, when we have pain, we just want to be like frozen, alone in our bedroom, in our house, alone. So she took a decision to go there. So it's an important point to notice that. Você pode pensar que às vezes rever amigos, rever pessoas que conviveram com você por muito tempo, em um momento bom, é fácil, mas quando você retorna a um lugar que era seu, numa situação difícil, é muitas vezes humilhante. You can think to see again your friends, your family is a good thing, of course, but to come back to your city and see your people, see your friends, your family suffering and without things that you had, it can be a shame. Geralmente, as pessoas que vão para um outro país buscando uma vida melhor, elas querem voltar mostrando que elas foram bem-sucedidas, que deu tudo certo. Normally, a person who go to another country searching for a better life, when they come back, they want to show they now are well succeed. Então, se você vai buscando uma vida melhor, mas na verdade dá tudo errado, você tem que voltar,
esse momento de volta é extremamente difícil. But think, if you go and you come back, everything went wrong. This coming back is really hard. Mas Noemi, ela decide fazer essa volta, não importando as circunstâncias. But Naomi decided to do this comeback, no matter what she is facing through. E as duas noras decidem ir junto com ela. And the two daughters-in-law decided to go with her. Então imagine a cena, 3 mulheres viúvas caminhando com uma esperança de uma nova vida. So imagine the scene. Three women together, 2 widows together, walking to the city of searching for hope of a new life. E é interessante o que acontece no meio do caminho, porque quando nós estamos caminhando, nós precisamos caminhar com muito cuidado, porque acontecem algumas propostas no meio do caminho. And we need to be very, very aware. Why? Because in the middle of the way, a lot of things happen. And they were in the way to another city. So they need to be with their eyes very open to notice what was going to happen in the middle of the way. Então, elas estão com um problema e estão caminhando para um lugar que pode haver auxílio, mas até esse caminho ser percorrido, elas vão ter que lidar com questões difíceis. And in this middle of this way, they will face a lot of situations, a lot of problems, a lot of things, and they will need to make some decisions too. A primeira decisão de caminhar é muito importante. Dar o primeiro passo é muito importante, mas permanecer é muito mais importante. The first step to decide, I want to walk in this path, is an important decision. But to remain in this path is another important decision too. Ok, então, observe isso. No meio do caminho, Noemi para as mulheres e diz assim, olha, não venham comigo, eu não quero vocês comigo. Eu não tenho nada para dar para vocês. Eu sou uma mulher em sofrimento e eu não posso mais gerar filhos para casar com vocês. So in the middle of the way, Naomi says, stop. We can't go together. She said to the 2 daughters-in-law, I have nothing. I don't have sons anymore for you to marry. I'm not going to give birth for another son for you to marry. So please, just go away. Leave me here. Talvez você não esteja associando algumas coisas, mas nós somos assim. Quando nós não estamos bem, nós fazemos é afastar as pessoas de nós. Sai daqui, eu não quero conversa com ninguém, eu não quero falar, eu não quero companhia. Quando nós mais precisamos de alguém ao nosso lado, às vezes nós afastamos as pessoas. Maybe for you, you can't make this association, but we do the same thing. When you are suffering, we just step away the people from us. We apart away the people. We want to go away. I don't want to talk to you. Please let me alone. But we need, especially in this time of suffering, to be together with people who love us, who care about us. E é importante você saber que se você estiver perto de alguém que está sofrendo e essa pessoa falar para você ir embora, não vá. E se você é pessoa em sofrimento, não diga para as pessoas irem embora. It is important for you to, if you have a person who is suffering in your side, don't go away. Stay with her, even if she say to you, go away. And if you are the person in suffering, try to not be a part of other people because you need these people with you in this moment, especially in these moments. Na jornada da esperança, nós precisamos caminhar de mãos dadas. When you are searching for hope,
we need to hold the hands of the people who are with us. Mas cada um toma a sua decisão. Orfa, ela beija a sua sogra e ela segue o caminho de volta. Ela volta para a casa dos seus pais, ela volta para Moabe, ela volta para a antiga vida dela. E Ruth, ela decide seguir em frente para uma nova vida. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus. But pay attention that they took different decisions. Orpha decided to go back to her town, to her family before she got married. But Ruth decided to go with Naomi, and she said, "Your God, you be my God. Your family, you be my family." And she stayed with Naomi. Outra coisa que a dor pode fazer com a gente é não só parar. Parar já é ruim, mas voltar atrás é pior. And another thing that pain can do for us is not even stop us, but stop us and make us to go back. Às vezes nós achamos que é tão difícil seguir em frente, nós achamos que o melhor caminho é voltar para a antiga vida. E essa volta de Orfa significa que ela estava voltando para os seus deuses, né, para suas práticas de idolatria, para uma vida antiga. And sometimes it's really hard for us to understand that the best thing is to keep moving, keep forward, ahead. Because when Orpha decided to go back, she took a decision to go back to her gods, her practice, her traditions, to her old life. But Ruth decided to a new life. E a gente precisa entender que essas mulheres estrangeiras, elas passaram muitos anos convivendo com a fé genuína no Deus de Israel. And we need to understand that these foreign women stayed a lot of years living with the true faith in God. E naquele momento se estabeleceu a fé de Ruth, né? Então ela disse assim: eu estou indo. In this moment established the faith of Ruth. She said, I am going with you. Uma coisa interessante que Noemi, ela diz que o nome dela não pode mais falar quem ela é. And another thing that is very interesting, that Naomi said that her name can't be anymore Naomi. Então, lá no verso 19 do capítulo 1, so in the chapter 1, verses 19, she says, fala que quando ela estava chegando, as mulheres falaram assim: será que é Noemi? And the people, when she arrived in the new town, said, "Oh, can this be Naomi?" As pessoas não estavam reconhecendo o rosto de Noemi. The people didn't recognize her. A dor de perder as pessoas que ela amava já deixou ela um pouco deformada. The suffering, the grief made her can't be recognized. Her face was very a grieving face, so people didn't recognize her. E ela disse que Deus tornou a vida dela amarga e infeliz. And she said that God made her life bitter and suffered. E isso é algo muito triste de se perceber. Quando a sua dor começou a moldar quem você é, a sua dor virou a sua identidade. O momento que você vive agora virou quem você é. And this thing is very sad. When your pain became your identity, when your pain transformed who you are. Mas mesmo assim, mesmo não se sentindo bem, mesmo não se sentindo feliz, ela estava buscando um caminho novo. But even so, in this moment, she was looking for a new way, a solution, really a hope for a better life. E então nós vamos avançar um pouco na história. Nos próximos capítulos,
nós vemos o posicionamento de Ruth diante daquela situação, um posicionamento de trabalho, de serviço. In the other chapters, a little more after in the history, we see the position of Ruth, the position to serve and the position to want to work. Nós estamos agora no capítulo 2, percebendo como Ruth estava se portando diante dessa nova vida. So now you're in chapter 2, notice how Ruth was in this new life, how she is now, notice how she's working, how she's looking for this new life. Não foi chegar, acabar essa caminhada e deitar numa cama e comer de uma mesa farta de uma forma fácil. Was not stopping walking through this path and just arrive and lay down and eat something in a very big. No, was not like this. Não é porque nós estamos no caminho certo que as coisas vão ser fáceis. It's not why the right path that the things is coming easier. E Ruth, ela tem uma postura interessante porque muitas vezes a gente quer fugir do trabalho quando nós estamos sofrendo. And Ruth has a interesting behavior because sometimes we want to step away from the work. Ela poderia pegar a desculpa do luto, da dificuldade e simplesmente se enrolar no lençol, se cobrir e dizer coitada de mim. Oh, she is in grief and she lose a lot of things, and so she could just go to her bed and put her sheets on her head and say, oh, poor me, I have nothing, I am so nothing. Mas ela diz assim, eu vou me levantar e vou trabalhar. But no, she say, I'm going to stand straight ahead and I'm going to work. Havia dentro de Ruth uma luta, um desejo, uma busca por algo novo na vida dela. Inside Ruth have a desire for something new, for something that she will reach. Ela estava buscando dignidade, ela estava buscando também os seus direitos ali. She was searching dignity, she was searching for her rights there. Diante da lei, quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo do seu marido precisava tomá-la como mulher em casamento para que a família pudesse continuar. So when a woman become a widow, a man in the fatherhood of the man need to go to help this family, marry her, and to have all the things that they need. E então, acontece que Ruth ela vai trabalhar em um campo em que existe um parente dela ali. And it happens that Ruth is going to work in a field that there has a man that is part of the fatherhood of the man that she was married. Noemi descobre isso e já faz um plano para Ruth. So Naomi discovered this and make a plan for Ruth. E é interessante que Noemi parece que começa a se animar para a vida a partir desse momento, porque ela dá todos os detalhes, como uma mulher mais madura, mais experiente, ela dá o passo a passo para Ruth fazer. And seems that in this point, Naomi became alive again, became excited, and she began to make all the steps to Ruth to make with the man for help them. O que eu considero mais interessante é Ruth obedecer o que Noemi diz. And the most interesting that I consider is that Ruth will obey everything that Naomi say to her. Sabe o que eu percebo aqui? Uma honra muito grande que Ruth tem para com Noemi.
So Ruth gives honor to Naomi, a lot of honor to her. Porque Ruth, eu acho isso muito lindo. Ela vê Noemi a vida inteira e não só aquele momento. Because it's very, very beautiful. Ruth didn't say only that moment of suffering that Naomi is passing through. Ruth sees all the life that she spent with Naomi. Às vezes nós temos uma coisa terrível que nós excluímos as pessoas quando elas fazem algo errado. And sometimes we do a thing that is terrible. We exclude a person when she or he makes something that is wrong or something that we don't like. Então, Noemi teve seu momento de fraqueza, disse que Deus tinha acabado com a vida dela, disse que ela não tinha mais chance, passou um momento de fraqueza, mas Ruth não olhou para ela só nesse momento. Ruth confiou na trajetória de vida dela. So Naomi had a moment of weakness, a moment of suffering, of pain, but Ruth didn't look only in that moment. Ruth understand the trajectory, the whole trajectory of Naomi. E mais que tudo, Ruth confiava que Noemi podia estar sendo usada por Deus para direcionar a vida dela. And even more, Ruth trusts that God was using Naomi to guide Ruth in her path too. Às vezes nós queremos pessoas ideais e na nossa cabeça perfeitas, né, para a gente seguir. No, most of the times we want perfect people to follow and to be like guidance in our path. Mas ela tinha um coração e um olhar que via o melhor das pessoas. But Ruth has a looking that saw the best of the people and also heart that perceived this. E ela foi abençoada por isso. And she was blessed because of this. Mas o que eu quero falar para você é que havia um resgatador principal. And what I want to know that the protector, the rescuer, a principal rescue was there. Que não era Boaz. And it was not Boaz. E quando Ruth fala com Boaz, ele diz que vai resolver a situação. Ele disse, deixa comigo. And when Ruth talked to Boaz, he said, don't worry, I will resolve all the problems. Don't worry. E ele vai conversar com esse resgatador. And Boaz is going to talk with the other man, the other rescuer. Ninguém sabe o nome desse homem. And nobody knows the name of this man. E não importa, porque ele nem quis fazer parte da história. But it doesn't matter. He even doesn't want to make part of the history. A conversa de Boaz foi justamente para ele desistir da história. Boaz really wanted to him to give up of the history. Ele já parecia bem interessado em Ruth e ele fez com que o homem deixasse o caminho livre para ele. Boaz seems to be very interested in Ruth. So he wants to be the protector of her and also Naomi. Então Boaz toma Ruth como mulher. So Boaz married, took Ruth as a woman, as wife. E aquele casamento significou uma nova vida para Ruth e para Noemi. And this marriage became a new life for Ruth and also for Naomi. Então, a pobre Ruth, viúva, que não tinha, como a gente diz, nem onde cair morta, agora ela está casada, muito bem casada, vivendo com fartura e vivendo com alegria. So if you notice, Ruth, the poor Ruth, a widow who have nothing, and in Brazil we say even a person to lay down when now she's married, she's really well married, she's happy, she has a house, not even for her, but also to Naomi. E nós podemos pensar assim, acabou a história, final feliz, viveram felizes para sempre como os contos de fadas.
they live happily forever. The story ends. They can be happy, and then we say goodbye to them. Mas o que nós acabamos de ver não é um conto de fadas. But we already see here is not a fairy tale. E nenhuma história está na palavra de Deus apenas para nos entreter. And none of the stories that is in Bible is only to entertainment. Essa história está aqui para revelar a nós mesmos. This story to reveal each one of us. Está aqui para revelar os nossos sofrimentos, especialmente aquilo que o pecado nos faz sofrer, que é o afastamento de Deus. It's to reveal our suffering, our pain, and even more important, to reveal what the sin has made to us. The sin has apart us from God. E nós também estávamos tão perdidos quanto Ruth, Noemi e Orfa. And we are so lost as Naomi, Ruth, and Orphan. E todos aqueles que decidiram caminhar pelo caminho encontram um resgatador. And all of them who decide to go through the path find a rescue. Isso é algo que nós precisamos olhar com um olhar de gratidão. And this is something that we need to be very grateful. This is something that we need to face with eyes of greatness. Porque nessa história nós temos Noemi representando o povo de Israel, nós temos Ruth representando as nações pagãs, o povo estrangeiro, e nós temos Boaz representando um Cristo resgatador que resgata todos. So in this story, we have Naomi, that the people of Israel. We have Ruth, that the foreign people, and we have Boaz, that is the means the Father, the Lord, who is the rescue, who help us. Eu quero ler um texto com você em Hebreus, no capítulo 2, para você entender isso melhor. I want to read a text with you in Hebrews. Capítulo 2, verso 14. Hebrews chapter 2, verses 14. Nós vamos ler um pouco mais até o 15. Nós vamos ler 14 e 15. I'm going to read the 14 and the 15. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. So since the children have flesh and blood, he took share in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Agora vamos para o 17 e o 18, que também são importantes. Diz assim: por isso, teve que ser semelhante em tudo aos seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar o pecado do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. In verses 17 and 18, for this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Became he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who are being tempted. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele veio, ele se fez o nosso parente mais próximo. So we saw that Jesus came and he became himself our fatherhood,
our relative more close. Assim como Boaz, ele deu uma família para Ruth e Noemi, o Senhor Jesus Cristo nos fez habitar em família, nos adotou e agora nós podemos ser filhos de Deus. Like Boaz that helped give a family to Naomi and Ruth, Jesus came and gave us new families, give us a new life, adopt us and make us sons of the Lord. Só Jesus poderia pagar o preço que ele pagou. E mais importante que tudo, Jesus queria fazer isso. Assim como Boaz, ele fez um plano inteiro para que ele pudesse ser o resgatador. Jesus, ele investiu em nós dessa maneira. Ele não só podia nos salvar, mas ele queria nos salvar. Only Jesus could pay the price for each one of us. Like Boaz, Jesus made a plan, a perfect plan to save you, to save me, to save all of us. He not only was the perfect person to do this, but he wanted to do this for you and for me. Talvez, quando a gente fala da salvação, para pessoas que já conhecem o Senhor, que já estão na igreja, talvez nem ache isso tão interessante. Maybe when we talk about salvation for those who are already in a church, who already know God, it's not so important, not so interesting. Ouvir uma palavra que Jesus me ama e que me salvou, isso já ouvi há muito tempo. To hear that Jesus loved me, that Jesus saved me, I heard this a long time ago. Às vezes nós queremos uma revelação nova, uma coisa mágica da Bíblia. Sometimes we open the Bible when we want something magical, a revelation, something supernatural. E às vezes a salvação vira uma besteira. Eu tô tão presa à minha dor, ao meu sofrimento de agora. Tipo assim, eu não tô ligando da salvação eterna, eu preciso de uma salvação momentânea. The salvation becomes something that is not important. I just want a solution for my problem right now. I want a solution from my suffering. So the salvation becomes a second part. E a gente diz assim, Deus fez algo bom, algo grande, mas o que eu tô vivendo agora é muito maior. So we said, oh, Jesus made something big. He was great. But what I'm living now is even more great. I am suffering. This is even more bigger. E o que eu queria falar com você hoje é que você não permita que a dor e o sofrimento que talvez você experimente hoje, ele seja maior do que o teu entendimento, do que o pecado faz conosco eternamente. But please, I want to say to you, don't let your suffering make this in your mind, because the sin that we have make this in your hearts. God is bigger than your suffering, is bigger than your sin. So don't have this in mind that your suffering can be bigger than anything. Em Isaías 50, no capítulo 2, in Isaiah 52, chapter 50, verses 2, eu queria que talvez, se você puder, escreva esse versículo num papel e cole na sua parede. If you can, you write this chapter and verse in a paper and put in your wall. Isso pode te ajudar na luta com a incredulidade. It can help you to believe more. Ele diz assim, será que é o Senhor falando, dizendo, será que a minha mão está encolhida para que não possa abençoar? Será que eu perdi o poder de salvar? And the prophet says, maybe is my hand, it cannot bless anymore, that I lost the power to bless the name of the God. E a palavra do Senhor para nós nesse dia é exatamente essa. Será que eu, o Todo-Poderoso, que venci a morte, que venci o poder do diabo e do pecado, será que eu não sou suficiente para você agora? And Jesus said the same thing to you, I bring
back to life. I not dead anymore. I have power to that through the devil. I am the powerful. I am not enough to you. É como se o Senhor estivesse falando para nós assim: eu sou a resposta para você. It's like Jesus saying to you, I am the answer to all your problems, to all your questions. Às vezes nós achamos que temos a solução para os nossos problemas e sabemos o que vai nos curar. Sometimes we think that we are the solution for our problems and our questions. Eu preciso de férias e aí vai ficar tudo bem. Eu preciso de muito dinheiro na minha conta, vai ficar tudo bem. Eu preciso de um amor, de uma coisa romântica, aí vai ficar tudo bem. I need vacations and everything is going to be okay. I need money and everything is going to be okay. I need a romance and everything is going to be okay. E às vezes a gente está falando isso para Deus. Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus é assim. Obedece o que eu estou dizendo que vai dar certo. And we say, God, give me this, do this. Only do this because I know the right things for me and myself. Muitas vezes é no momento de sofrimento que o Senhor está dizendo para nós. Quando não há mais nada, quando parece que não há mais apoios para nós, Ele está dizendo: eu sou suficiente. A minha graça é suficiente, a minha graça basta. But in this time of suffering, Jesus said to you, I am enough for you. My grace is enough for you. A graça de Deus é algo que nós abraçamos, recebemos e caminhamos com ela. The grace of God is something that we receive, we embrace, and we keep with us when we are walking through the path. Nós precisamos caminhar pela graça de Deus. We need to walk through the grace of God. Você imagina se Ruth, ela ficasse apenas se perguntando assim: por que isso aconteceu comigo? We imagine if Eu fui tão boazinha, por que essa desgraça na minha vida? Ruth only asked, oh, what does happen to me? Oh, why it is happening? Why my husband has died? Why, God? Why? Mas ela decidiu caminhar. Então, quando a gente olha para Noemi e olha para Ruth, nós vemos duas mulheres que não pararam. Elas creram que algo podia acontecer lá na frente. But they took a decision and they decided to walk through the way. And when you look to Naomi and also to Ruth, we know that they decided to get a new life. They decided to go through the path. Elas tinham uma esperança, mas não a esperança no acaso, uma esperança no pensamento positivo, numa luz, em algo místico. Não, elas tinham uma fé concreta em Deus que era revelada em cada atitude delas. They have a hope, not a positive thought that God was doing something, but they have hope that, and I believe that God was doing for them their good. E para encerrar, eu quero que você volte para o livro de Ruth, no capítulo 4, para você ver o final dessa história. A gente viu cenas muito tristes durante todo o livro, mas a cena final é algo lindo demais. And to finish, I want you to come back to the book of Ruth, the chapter 4, to see the final part of his story, because we only see suffering in history, I know, but the end is a very happy ending on her life. E a cena quando eu termino o livro de Ruth, a cena que fica na minha mente é de uma senhora segurando um bebê nos braços. And when I finished the book of Ruth, I saw an image of a lady taking a baby on her arms. Nós vemos agora uma vovozinha. We saw a grandmother. Talvez você já seja avó. Maybe you can be already a grandmother. Talvez você tenha seus filhos. Or maybe you have children. E veja a sua mãe e a sua sogra com os seus filhos.
And you saw your mother, your mother-in-law with your children. Eu tenho 2 bebês pequenos I have 2 children, little children, e, na verdade, eu estou aqui para mostrar a minha filha mais nova, que tem só 3 meses, para os meus pais e para os meus sogros. and I'm here to show to my family my little child that she only 3 months. E é interessante que, como nós moramos longe, a gente faz muito videochamadas. And it's interesting that when we live far away, we made a lot of video calls to them. E às vezes eu estou falando com a minha mãe de forma bem normal, uma conversa adulta. And sometimes I'm talking to my mother, very normal conversation, very adult conversation. Então, eu pego meu bebê e coloco na câmera. And I took my baby and put on the camera. Então, a minha mãe se transforma. And my mother transformed herself. Cadê o bebê da vovó? And she stopped saying like with a child voice, what is the child of the grandmother? Oh, what it is? O rosto é mais que feliz, transborda de alegria. The face is more than different. It shows happiness. E é assim que eu enxergo Noemi no final desse livro. Uma This is- vovó morrendo de alegria. And this is how I face Naomi in the end of the book. A grandmother that is full of happiness. Talvez se a gente só vê a Noemi avó, sem saber a história, isso não seja nada. And if you only see Naomi as a grandmother happy, we forget the whole history, what she suffered, what she passed through. Mas porque nós sabemos quem ela era, porque nós sabemos que ela estava amargurada, nós sabemos o quanto ela mudou. But because we know the whole trajectory of her life, what she suffered, what he had pain on her heart, it's why we know what means to be happy now. É isso que Deus quer fazer na sua vida. And it's what God wants to do in your life. Talvez você esteja em um capítulo, em uma cena muito difícil e muito feia. Maybe you can be in a scene, in a moment, in a chapter that is very ugly, very bad. Mas existe um capítulo 4 para nós também. But also has a chapter 4 for you too. Mas só chega lá quem caminha. But only gets there who keeps on the way. E eu quero encorajar você a caminhar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades. Caminhe para onde Deus está te chamando. And I want to encourage you to keep walking to where God is making you to go. Don't stop. Nós vamos, nesse momento, orar juntas, pedindo a graça de Deus sobre nós. In this moment, we're going to pray together and ask for the grace of the God through our lives. Entendendo que o nosso Deus é poderoso para salvar as nossas vidas. To understand that as God is powerful to save our lives. E o que de mais grandioso existe, Ele já fez. And it is more gracious and more bigger He has already made. E se nada mais acontecer, nós já estamos garantidas na eternidade. And if anything happens, we are already guaranteed in the eternity. E isso pode nos alegrar hoje, apesar do que nós estamos vivendo. And this can make us happy in this moment, even what we are facing. Vamos orar. Pai Let's pray. maravilhoso, nós te agradecemos por tua graça. Father, we are thankful for your grace. Nós pedimos um coração que saiba acolhê-la. We ask for a heart that know how to embrace your grace. Nos ajude na nossa falta de fé. Help us when we don't have faith. Nos ajude a ter esperança e confiar em ti. Help us to trust you and to have faith. Entregamos hoje tudo o que somos e tudo o que temos dentro de nós.
We give you all we have and all we are. Nos ajude a caminhar Help us to keep walking e nos ajude a viver uma nova história, em nome de Jesus. and also to live a new story. In Jesus' name, Amém. amen. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todo Amém. mundo que participou hoje, né? Desse tempo, dessa meditação na Palavra de Deus. Dizer que eu vou colocar na descrição do vídeo, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho missionário que é feito aqui na Finlândia, na descrição do vídeo vai ter o link, como também, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho que a Jade e o esposo dela estão fazendo em Cabo Verde, através da missão Vida em Foco em Cabo Verde, também a gente vai deixar a descrição do vídeo para você precisar entrar em contato com ela. Como também o da Lídia, né, Lídia? A gente também vai deixar lá o teu Com contato. certeza. Caso alguém precise de uma professora de inglês, ou de uma intérprete, ou de uma tradutora, a Lídia Estamos está aqui. disponível, tá bom? Mas louvado seja o Senhor. Vamos dar tchauzinho, gente? Tchau, bye bye.